Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula comigo. Hoje nós vamos conversar sobre equação do primeiro grau. Você sabe qual é a característica de uma equação? Uma equação, ela precisa ter o sinal de igual, tá? E hoje nós vamos estudar o caso da equação do primeiro grau. A definição de uma equação do primeiro grau é que ela é uma sentença aberta do tipo ax mais b igual a zero, com a diferente de zero, que se o a for zero, a gente anula essa parte do x e sobra só o b, o termo independente. E o a e o b, eles pertencem aos reais. Então, uma característica que a gente tem, né, para a equação do primeiro grau é que o nosso x ele está elevado a 1. Quando não aparece o expoente é 1. E aí nós vamos encontrar uma solução para essa equação. Um valor de x que satisfaz essa igualdade, que torna essa igualdade uma igualdade verdadeira. Como é que a gente faz para resolver, então? Bom, nós vamos utilizar as operações inversas. O inverso da soma é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão e assim por diante. No caso, como a gente tem aqui a expressão genérica, ax mais b igual a zero. O meu objetivo é encontrar o valor do x, então eu preciso isolar esse x na minha equação. Então, eu preciso tirar esse bzinho que está somando e eu preciso tirar esse a que está multiplicando, certo? Começando pelo b, eu tenho que anular esse b desse lado do igual. Então, eu vou usar a operação inversa da soma, que é o quê? A subtração. Então, se eu colocar menos b de um lado do igual, a mesma coisa eu tenho que fazer do outro lado, porque eu preciso continuar com essa igualdade, esse equilíbrio, como se fosse uma balança. O que eu estou colocando de um lado, eu preciso colocar do outro para continuar mantendo o equilíbrio. Então, aqui, se eu faço colocando menos b aqui no primeiro membro, mais b e menos b, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, mais b vai anular com menos b e vai sobrar o menos b do outro lado do igual, certo? Como é que eu faço agora para tirar esse a dali? Se eu colocar menos a do lado, como eu fiz com o b, não vai ajudar, porque eu tenho ax menos a, eu não vou nem poder relacionar esses dois a, porque um tem x e o outro não tem, não é mesmo? Então, a operação que eu vou utilizar é a divisão. Eu vou dividir os dois membros por a, assim, esse a divide com esse a e o meu x vai ficar sozinho. E, como é uma igualdade, para eu manter, né, a relação que está sendo estabelecida, eu preciso fazer a mesma operação dos dois membros da minha equação. Então, eu dividi por a o primeiro membro, eu divido por a o segundo membro também. Assim, a gente vai ficar com x igual a menos b sobre a. Esse valor que a gente encontra, ele é a raiz ou a solução da minha equação. Então, se o enunciado está pedindo qual é a raiz da equação, nada mais é do que a solução. Qual é o valor que, substituído ali na minha equação, ele vai tornar essa equação verdadeira. E aí, eu coloco o meu conjunto solução, S igual, abre chave, coloco o meu valor da solução ali dentro e fecha a chave. Alguns exemplos que nós vamos ver hoje, né? Tem 5 exemplos e tem um exemplo bônus, que é uma aplicação de equação do primeiro grau. Aqui a gente pode ver, ó, como característica, a incógnita, ela está sempre elevada a 1, olha só. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho uma distributiva que a gente vai fazer. E quando tem fração, como é que a gente faz, né? Então, a gente vai ver esses casos na aula de hoje. Vamos lá? O primeiro exemplo é 2x mais 10 igual a zero. Como a gente fez no exemplo genérico, né, eu tenho aqui o 10, que eu preciso isolar o x. Então, eu tenho que tirar esse 10 que está somando e esse 2 que está multiplicando. Eu vou fazer da forma mais longa, explicando os porquês, e depois eu vou fazer da forma prática, que a gente não precisa ficar acrescentando esses termos a todo momento, tá bom? Isso daqui, a gente vai fazer como? Ó, eu tenho esse 10 que está positivo.
A operação inversa da soma, ele está somando esse 10. A operação inversa da soma é a subtração. Então, eu vou colocar menos 10, vou subtrair nos dois membros o menos 10, certo? Então, aqui, menos 10 no primeiro, menos 10 no segundo. Mais 10 e menos 10 vão se anular, e 0 menos 10 vai ficar menos 10 mesmo. Agora, eu tenho esse 2 multiplicando o x. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, eu vou dividir os dois membros por 2. Esse 2 simplifica com esse 2, e do outro lado do igual, nós vamos ficar com menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, o meu conjunto solução é menos 5. De uma forma mais direta, então, eu tenho aqui a mesma equação, né? E aí a gente vai trabalhar apenas com a operação inversa. Mas nós vamos pular essa etapa onde a gente acrescentou o menos 10 e essa etapa onde a gente acrescentou o 2, tá? A operação inversa da soma, aqui eu tenho o 10 somando. A operação inversa da soma é a subtração. Então, eu posso colocar ele direto no segundo membro, subtraindo. O 2 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 2 que estava multiplicando, ele vai ficar dividindo o menos 10 que estava do outro lado do igual. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5, e a solução é menos 5 também. O que eu acabei de te explicar é aquele passa para lá, passa para cá, né? Que às vezes a gente está acostumado a ouvir. Mas a gente não tem nada passando para o outro lado. A explicação é que nós estamos acrescentando operações inversas, termos envolvendo operações inversas, para que a gente possa anular os termos, isolar o x, né? Fazendo a equivalência da forma correta. Então, sempre que você ouvir essa expressão, o 10 está positivo, passa para lá negativo, na verdade não é isso que está acontecendo. Nós estamos acrescentando menos 10 dos dois lados do igual, em um ele vai anular com aquele termo que eu tinha, e no outro ele realmente vai ficar. Então, por isso que a gente fala, que alguns professores costumam falar, passa para lá subtraindo, né? E o 2 que estava multiplicando, ele vai aparecer dividindo. Não é que ele passa para lá dividindo, mas é que eu estou dividindo os dois membros pelo 2. Em um, ele vai sumir, ele vai se anular com o 2 que eu tenho ali, e no outro, ele vai permanecer. Ok? Então, explicado o que é esse passa para lá, esse passa para lá. A verificação é muito simples para eu saber se aquela solução ela realmente é a resposta da minha equação. Eu tenho que verificar a igualdade. Para eu verificar a igualdade, eu substituo no lugar da minha incógnita, que no caso é o x, o meu valor encontrado. Então, 2x mais 10 aqui na minha equação dava 0. Vamos verificar. 2 vezes o x, no lugar do x eu vou colocar o menos 5, mais o 10. 2 vezes menos 5 é menos 10, mais o 10, menos 10 mais 10 dá 0. Então, confirmada a nossa solução. Segundo caso, 9y menos 11 igual a menos 2y mais 7. Observem que aqui a gente tem incógnita dos dois lados do igual. Então, nós precisamos agrupar os termos que são semelhantes. O que a gente costuma fazer? De um lado do igual, a gente coloca as incógnitas e do outro lado do igual, a gente coloca a parte numérica, né, os termos independentes. Não tem uma regra. Qualquer um dos dois lados que eu colocar as incógnitas vai dar o mesmo valor, tá bom? O que costumam fazer é colocar na forma as incógnitas no primeiro membro, que é o que a gente vai fazer agora. Aqui eu tenho, então, 9y e eu tenho menos 2y do outro lado do igual. Usando a operação inversa, agora a gente vai fazer de forma direta os próximos exemplos. O menos 2y, aqui ele está subtraindo. Operação inversa da subtração é a soma. Então, eu teria que acrescentar mais 2y dos dois lados do igual para poder anular esse menos 2y daqui. Ficou aqui, beleza. E o menos 11y, eu vou trazer ele para perto do 7, que eu quero colocar a parte numérica no segundo membro. Ele está subtraindo, a operação inversa da subtração é a soma. 9y mais 2y, 11y. E 7 mais 11, 18.
Operação inversa da multiplicação, o 11 está multiplicando, a operação inversa, então ele vai dividir o 18. Então, vai ficar 18 onzeavos. Conjunto solução, colocado aqui. Terceiro exemplo. 5 que multiplica x menos 1 igual a 8 que multiplica x mais 3 mais 4. Aqui nós temos que fazer primeiro a distributiva. Então, eu tenho aqui 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 1, menos 5, igual a 8 vezes x, 8x, 8 vezes 3, 24, mais o 4. Agrupando os termos semelhantes, aqui a gente tem, então, 5x, ó, o 8x, quando não tem o sinal aqui na frente, o valor dele é positivo, certo? Então, aqui, ele estava somando, a operação inversa da soma é a subtração. E o 5 que estava subtraindo, a operação inversa da subtração é a soma. 24 mais 8, mais 4, 28. 5x menos 8x vai dar menos 3x. E 28 mais 5, 33. Aqui, a gente tem duas formas de fazer. A forma que é mais comum de resolver essa equação é a gente multiplicar os dois membros por menos 1. Então, aqui, lembra que o que faz de um lado a gente faz do outro? Então, a gente vai multiplicar a equação inteira por menos 1. Aqui, eu tenho, então, o menos 1 multiplicado por menos 3, o 3 vai ficar positivo. E 33 positivo multiplicado por menos 1 vai ficar menos 33. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 3 está multiplicando, ele vai dividir o menos 33. E menos 33 dividido por 3 dá menos 11. Conjunto solução, a resposta é menos 11. Uma outra forma de fazer seria considerar que o menos 3, aqui, ele está multiplicando x, certo? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a gente ficaria com 33 dividindo o menos 3, que também daria menos 11. O quarto exemplo. Aqui agora a gente tem somas de frações. Como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente relacionar, eu não posso somar número inteiro com fração, porque eles são valores diferentes, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso é reduzir ao mesmo denominador, né? Como é que eu faço isso? MMC. Então, eu tenho aqui o 3, o 2, aqui eu tenho o 1 e aqui eu também tenho o 1. Então, fazendo MMC entre 3 e 2, o MMC é 6. Então, eu coloco o 6 dos dois lados, né, da igualdade. E aí, eu tenho aqui o 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2t, 4t. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes t dá o 3t. E 6 dividido por 1, 6. 6 vezes t, 6t. 6 do outro lado do igual, dividido por 1, dá 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Agora, para a gente fazer, né, o que a gente também está acostumado aqui a corta e corta, né? Na verdade, a gente também não está cortando nada. O que a gente tem aqui é também a gente está pulando uma etapa que é a da operação inversa também. Aqui, para a gente tirar a divisão, a gente usa a multiplicação, que é a operação inversa. Então, a gente tem, se a gente multiplica ambos os lados por 6, olha só, deixa eu colocar aqui, vezes 6 e vezes 6. Esse 6 simplifica com esse simplifica com esse. E aí vai sobrar só os numeradores. 4t mais 3t mais 6t dá 13t. E 2 vezes 6 dá 12. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o t vai ficar igual a 12 trezeavos. O quinto exemplo, também envolvendo frações. Só que aí que no numerador nós temos também uma expressão que a gente vai multiplicar. Então, aqui a gente tem x dividido por 2 menos x menos 1 dividido por 3 mais x menos 2 dividido por 4 igual a 1. O denominador do 1 é 1 mesmo. O MMC entre 2, 3 e 4
é 12. E aí, a gente vai fazer, então, o MMC, né? O 12 é o denominador. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes x, 6x. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes o menos x menos 1. Então, menos 4. E coloque em parênteses, para não confundir a multiplicação. 12 dividido por 4, 3, vezes x menos 2, 3 que multiplica x menos 2. E do outro lado do igual, 12 dividido por 1, 12, vezes 1 vai dar 12. A mesma coisa, ó, multiplicando ambos os lados por 12, a gente vai ter aqui que vai anular. Opa! Vou colocar um vezes aqui. Esse 12 simplifica com esse 12 e esse 12 simplifica com esse 12, sobrando só os numeradores. Aqui a gente tem, então, eu só reescrevi os numeradores e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. 6x repete, menos 4 multiplica o x menos 4x, menos 4 vezes menos 1, menos vezes menos, mais 4. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a 12. Relacionando os termos semelhantes. 6x menos 4x dá 2x. 2x mais 3x dá 5x. Aqui no primeiro membro, a gente tem 4 menos 6, que dá menos 2. O 6 é maior que o 4, né? O sinal negativo é maior, então. E igual a 12. Aqui a gente tem, de novo, aquele caso, né? Ó, operação inversa da subtração, o 2 ele vai somar com o 12. 12 mais 2, 14. O 5 está multiplicando o x, operação inversa da multiplicação, divisão. Ele vai dividir o 14. Então, o conjunto solução vai ficar 14 quintos. O último exemplo agora, ele é um exemplo bônus, é uma aplicação envolvendo a equação do primeiro grau, que sempre vem aquela, né? Para que eu uso? Tem várias aplicações, tá? Eu trouxe uma aplicação aqui, que é de uma questão da FGV e envolve porcentagem também. Vamos dar uma olhada nela. Marta quer comprar um tecido para forrar uma superfície de 10 metros quadrados. Quantos metros, aproximadamente, ela deve comprar de uma peça que tem 1,5 metro de largura e que, ao lavar, encolhe cerca de 4% na largura e 8% no comprimento? Aproxime a resposta para o número inteiro mais próximo. Bom, aqui a gente tem, né, o desenho do rolo do tecido e a largura do tecido ele é de 1,5 metro. E aqui ela quer saber, então, quanto que ela deve comprar, né? Qual é o comprimento que ela deve comprar, quantos metros, para ela cobrir essa área que a gente tem aqui. Então, vamos dar uma olhada nas informações que nós temos, né? A primeira coisa para a gente resolver um problema é a gente entender quais são os dados que a gente tem. Então, o primeiro dado que eu tenho é que a superfície que ela quer forrar é de 10 metros quadrados. A largura do tecido é de 1,5 metro. Ele encolhe cerca de 4% na largura e 8% no comprimento. Encolher significa que ele diminui do tamanho original, certo? Então, vamos começar a nossa resolução. Considerando aqui o C, o comprimento da peça, e L, a largura, para eu ter a cobertura da superfície desejada, é eu fazer a largura vezes o comprimento, que aí eu teria a metragem que ela precisa, né? A metragem quadrada. Eu estou usando isso daqui porque a gente vai ter no final do tecido, a gente vai ter uma figura retangular, certo? Então, L vezes C. Só que a gente não tem só o L e o C, né? Nós temos uma diferença que vai acontecer após lavar, que é os 4% na largura e os 8% no comprimento. Então, aqui, na largura, a largura do meu tecido é 1,5. 1,5 menos 4% de 1,5 é o que vai sobrar no final das contas, depois que lavar o tecido, certo? Então, aqui eu tenho que fazer essa diferença do tecido. E o comprimento
menos 8% desse comprimento, porque no comprimento ele perde 8%, ele encolhe. E a multiplicação entre a largura e o comprimento precisa ser 10, após esse encolhimento, ok? Quando a gente está falando 4% D, 8% D, lembrando que esse D é a multiplicação. Eu estou tirando, né? Eu estou pegando 4% daquela quantidade. Então, é a multiplicação que a gente utiliza. 4% é 4 dividido por 100. Então, fica 0,04 multiplicando 1,5. E C menos 8% é 8 dividido por 100. 0,08 vezes C. Fazendo 1,5 menos 0,04 vezes 1,5, primeiro aqui a gente tem que fazer a multiplicação, né? Que vai dar aqui 0,06, subtraído de 1,5 vai dar 1,44. E aqui eu tenho 1C menos 0,08C, então eu fico com 0,92C, ou seja, eu ainda fico com 92% do comprimento do meu tecido, igual a 10. Multiplicando 1,44 vezes 0,92 vai dar 1,3248C, igual a 10. Multiplicando aqui, ó, esse valor está multiplicando C, operação inversa da multiplicação, divisão. 10 dividido por esse valor vai dar 7,55. Então, o comprimento ele precisa ser de aproximadamente 7,55. Só que o que o exercício está pedindo é para um valor inteiro mais próximo, né, que a gente vai comprar. Então, a Marta teria que comprar o 8 metros de comprimento. Alguns exercícios para você praticar, verificar a aprendizagem, né, dessas questões que a gente trabalhou hoje. E ficou alguma dúvida? Pesquisa mais sobre o assunto para tirar as dúvidas que surgiram. Resolva mais exercícios. Você encontra muito material bom na internet, muitos exercícios resolvidos para te ajudar. Assista novamente o vídeo e pergunte as suas dúvidas para o colega, para o professor. E bom estudo! Até a próxima! Obrigada!